Fala jovens, sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Jam Podcast, um podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo e relacionados. E hoje a gente tem uma grande novidade. Agora, a partir desse episódio, Thiago Seber está comigo aqui na banca para entrevistar os nossos convidados e hoje ele vai fazer as honras aqui para apresentar a galera. Top, obrigado Bruno, convite aceito, tô dentro junto, aí, tamo junto nessa. Bora fazer uma nova fase do Jam, ainda mais, agregando ainda mais. Hoje a gente está aqui com muito carinho, convidando Tila Anselmi, responsável pela empresa Casa Mais Valinhos, e o Fred Oliveira, responsável e fundador do grupo Casa Mais e coordena a unidade Paulínia. Bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Prazer é nosso, Thiagão. Nossa, um convite que a gente ficou muito honrado de receber, né? A gente admira o trabalho, o seu trabalho com a Seber. Pude seguir através de você, pude seguir aqui o Jam e adorei tudo que foi abordado aqui até agora. Espero ser tão animador, enriquecedor quanto foram os outros episódios para mim. Muito prazer estar aqui. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tenho uma admiração especial aí por esse cara, né? Por esse escritório, um carinho muito grande. Então, pra gente realmente é uma honra estar aqui. Que bacana. Muito legal. Thiagão, faça as honras aí da primeira pergunta, já que você está estreando hoje. Manda bala. Cara, ter essa galera aqui, a gente não pode perder a oportunidade, Bruno. É incrível, assim, a veia empreendedora dessa turma aqui. O Fred começou uma puta história legal. E a Tila vem de menos tempo nessa parceria. Então, eu queria que, Fredão, constrói uma timeline pra gente aí, contextualiza pra galera. Maravilha, maravilha. Sabe que eu pensei bastante sobre essa timeline desde o convite até agora, né? E aí... Se ele chorar, normal. É pra ser. Se ele chorar, é normal. Chora. Ele chora. Não, o bom é que ela já puxou o que eu já ia falar. Eu, em vez de pesquisar assim, como uma retórica legal, como construir uma timeline, eu falei, isso vai sair automaticamente. Como não chorar num podcast. e não tem isso no YouTube, viu? E fica a dica aí, Thiago. Você que tá nas redes... Não tem. Como não? Legal, como não chorar num podcast. Título. É isso aí, não. Pô, brincadeiras à parte, mas é sério, acontece muito, com bastante frequência. Qual é a nossa história? Antes de falar da cronologia, né? Eu tenho um relacionamento com essa loja, com essa empresa que a gente criou, de muito amor, muita paixão mesmo. Então, por isso que toda vez que eu vou falar disso, emociona, sabe? Fica a pele, fica... Então, essa é a minha veia empreendedora, é isso que eu vou trazer hoje, vou tentar contribuir aí com vocês, contar um pouco como que é fazer o que gosta, passar por todos os desafios que tem que passar. E falando em desafio, né, vou começar lá atrás. Eu, engenheiro recém-formado, trabalhando numa multinacional, cumprindo o protocolo mais convencional, vamos dizer assim, fazendo o brilho nos olhos da minha mãe saltar, né? Engenheiro recém-formado numa grande multinacional, recebi o convite de um ex-patrão com quem eu tinha um relacionamento, eu namorava a filha dele na época, e tinha um relacionamento, vamos montar uma loja. Eu já tinha trabalhado para ele, já tinha sido vendedor, entregador, faxineiro, tudo um pouco. De tudo um pouco. Falei, puxa vida, como assim, cara? Pega a gente de surpresa, porque fora da zona de conforto total. Você tá começando uma carreira, você acabou de ser estagiário, você começou nesse engenheiro, a gente fala, puta, e agora? E é cedo, eu sou imaturo, eu sou inexperiente, mas, né, isso é ruim, mas... É cedo. Então, o primeiro momento, assim, se eu errar, eu vou errar cedo. Boa, dá tempo. Eu saí da faculdade com 22, né? Formei engenharia com 22. E eu tava ali naquela transição ali, eu falei, se eu errar, a hora de errar é agora. E como sempre, meus pais, não é o que a gente queria pra você, né? Não chegaram a verbalizar, mas dava pra sentir que não era o que a gente queria. Mas, vai lá. E a gente começou numa cidadezinha pequena, que inclusive até hoje a gente tem loja, uma cidade bem menor do que a que eu estava acostumado a trabalhar. Quando eu trabalhei aqui na região de Campinas, tem bastante oportunidade, os tickets são maiores, como a gente sabe. Mas fui para lá, que também casou, né? Como você começa numa concorrência assim mais... num lugar que é mais acirrada a concorrência. Então também, acho que o cara lá de cima... Foi conveniente ali, né? Escrevendo certo por linhas tortas ali. E aí, saí da saia dos meus pais ali, né? Fui morar sozinho, cozinhar, limpar a casa, terminar algumas coisas na faculdade. Era uma loucura, cara. Eu fazia entrega de manhã, vendia à tarde e tal. E apanhei, mas assim, de um jeito que apanhei muito. Mas como a gente não é de desistir, vamos dizer assim, e como eu já estava apaixonado por
entrar ali no lar das pessoas, conhecer pessoas, conversar, trocar experiência. Eu já tinha me apaixonado por isso, não necessariamente pelo produto, mas por como fazer tal produto chegar na casa da pessoa. Aí foi aquela loja, não deu certo a sociedade. Já era o objetivo, já era os acabamentos, já era essa vertente? É um padrão um pouco diferente do que a gente tem hoje, até por isso talvez não me apaixonei de cara, porque talvez o produto que a gente entregava não era o que eu compraria. Perfeito. Não, não acreditava muito no produto, então... Pois é. A gente procurava ter o melhor no que a gente podia ali na época, né? Só contextualizando a galera que hoje eles detêm uma rede de lojas de acabamentos, né? De médio e alto padrão em toda a nossa região. Então, para contextualizar a fala dele aqui, que ele já estava exatamente atuando nessa área. Né? Nessa área, exatamente nessa área, só o produto, né? A gente precisou modelar melhor nosso formato atual, que não é o que a gente não é o que a gente vê como final, muito pelo contrário, a gente tem muito que evoluir ainda, mas estamos muito mais próximos. Tudo, eu brinco ali que qualquer rejunte que a gente vende ali, qualquer saquinho de rejunte eu colocaria na minha casa. Então, acho que é o que faz a gente, da força, né? Da energia. E aí não deu certo, foi uma primeira grande lição, né? Por que não deu certo? Eu contextualizei tudo, muita diferença de idade, a gente não alinhou as expectativas, né? A gente não alinhou as expectativas. Então, vamos começar, vamos montar uma loja, eu já tenho uma loja, beleza, vamos. Não tem indicadores, você não tem um mapa ali, onde a gente vai chegar, né? Então, na primeira sobra de caixa, por exemplo, isso aqui vai ser investido para crescer mais ou vai ser dividido e cada um gasta do jeito que quer? E eu tinha 22, ele tinha 60. Né? Como que você baliza isso? Se você não tiver um plano prévio, você não baliza, porque você vai discutir, né? Essa é a verdade. E aí a gente não deu certo, mas nesse momento eu já estava vindo para Paulínia montar uma segunda loja. E acabei ficando com a loja de Paulínia. A equipe de Itapira estava super engajada, animada. Cara, pega o ímpeto desse cara, bicho. Não tava dando certo, mas ele já tava em Paulínia abrindo a segunda loja. Caraca! Muito doido. Não tava dando certo. Tem muita coisa aí dentro. Mas eu já tava aprendendo, né? Fazia um ano, então eu já tava aprendendo. Eu tô engenheiro de automação, controle de automação. Tinha um quesinho aí, se der a oportunidade eu conto um pouquinho de como comecei a vender, né? O que eu fiz aí na história de vendas, né? Mas eu era engenheiro de controle de automação, sentado atrás de um computador, 3 telas assim, aquela coisa, pouquíssimo contato, né? Vamos dizer assim. Sim. E eu fui pro inverso, fui pra ter muito contato, pra falar com gente o dia inteiro, pra comprar, pra vender, pra negociar, enfim. Com todo mundo. Mas eu já tava... E outra, cara, eu não vou voltar atrás, sabe? Eu não vou com 23 falar, gestor, mergulha. Me dá um trabalho de novo. Puta, não deu certo. Até no momento eu era assim, orgulho, não queria passar por esse constrangimento. Você abandonou a sua carreira aqui... Agora você vai desistir, e você volta. Eu ia ser bem recebido, com certeza. Depois eu acabei fazendo... Foi muito legal. Depois de vários clientes, vários gestores, que lá talvez eram os caras de preto, que estavam lá. A gente tinha... Por que você olhou pro Bruno? Eram temidos. Porra, nosso MIB aqui. Não, a galera que não assistiu o episódio com a Camila aí, tem um linkzinho, essa história das cores. Assiste lá que vocês vão entender. Boa. Por isso que eu vim de rosa. Você veio só pra causar, né? Pra quebrar. Tenho certeza que a câmera lá pra ele tá parecendo só ela. Galera, eu entrei no podcast agora e aí eu precisei me fazer aqui pra inserir no contexto. Eu vim de preto, né? Muito bem. Isso aí, é o uniforme. É sinergia. É uma sinergia fácil de alcançar, né? Fácil de... Cara, voltando aí no tempo, Paulínia, aí eu já tava de volta, ia pra casa, aquela energia de família, os conhecidos. Isso relacionamento. No começo do negócio, você ter famílias a quem você vai usar o nome. Fulano é meu cliente. São meu cliente. As associações. Os bairros famosos. Você vive aquilo morei em Paulínia 20 e poucos anos daquela fase, né? E aí começou, cara. Aí começou. Quando a sociedade acabou, aí eu pude, com medo, confesso, porque eu tinha uma potência que era uma loja que já existia há 8 anos, 10 anos por trás. E de repente eu tava sem nada. Perfeito. Sem nada. De repente, o que eu tinha, assim, o que eu tinha, eu comprei meio caminhão e financei o resto e aluguei. Eu falei assim, eu consigo pagar o aluguel 6 meses. Você tinha disciplina, ousadia, tinha coragem, foco. Total. E aí, aí isso começa... Isso que ano, Fred? Contextualiza a galera aí. 2000 e... Não precisa falar a idade, tudo bem, a gente entende. Você já viu que se a galera fizer conta, vai chegar, né? Tá tudo bem. 2010.
2010. 2009, 2010. Pô, não faz tanto tempo assim, cara. Legal, pô. 2009, 2010. Até quando vai falar a idade da Casa Mais, né? Quantos anos? Aí entra um pouco de marketing também, cada hora é uma idade, comemora 3 vezes por ano, aniversário. Pô, mas como assim? Caraca. Mas por quê? Eu considero que a Casa Mais nasceu comigo lá atrás. Então, antes desse CNPJ de agora, 2010, eu já tinha Casa Mais no coração, eu só não sabia. Perfeito. Não tava desenhado, não tinha... O nome fantasia, a coisa se formou depois. Tudo que eu vivi dali, da primeira loja até a gente criar a Casa Mais, serviu para criar a Casa Mais. Ou seja, tá comigo. Então tem esse aniversário, depois tem o aniversário, né, quando criou a Casa Mais mesmo, tem os aniversários das unidades, que é depois de Paulínia... Fantástico. A gente adquiriu uma loja em Jaguariúna. Põe o meu aniversário aí junto, vamos comemorar. Cara, boa. Tudo é festa, né? Por que não? Viu? Se for dar desconto pros clientes. Total. Pegando esse gancho aí, cara, deixa eu fazer uma pergunta que cabe muito bem. Hoje, o que você acha que uma pessoa que pensa... Você falou que já tinha a Casa Mais no coração antes de ela existir de verdade, né? Uhum. Pra uma pessoa que tá assistindo aqui, que tá pensando em abrir um negócio, quer começar, sabe? Tem esse tesão e tá precisando de um empurrão pro próximo passo. Pra você, o que precisa? Ó, o que move... Putz... É assim. Pô, Tila, pega aí pra você me ajudar. Caraca, tu fez essa pergunta assim mesmo? Colocou a bola. Não é possível, você deu a dica pra ele. Não, cara, hoje o que move é o resultado, assim, né? Eu ir na casa das pessoas, ver o produto, passar numa fachada, pô, vender ali. Final de semana, a gente foi... Puta... A gente foi visitar, foi levar os meus 3 filhos com a minha esposa pra visitar um casal de amigos, né? E sem entrar no condomínio, parecia o cara da vigilância do condomínio. Eu fiquei dando volta, assim, por quê? Eu falei, essa aqui a gente vendeu, essa aqui eu entreguei. Ah, que legal. Ver o resultado aplicado, não, né? De verdade, isso, assim, hoje, pra mim, tendo família, vendo as crianças, tendo minha esposa agora, porque eles não vão acompanhar o dia a dia, sabe? Eles não vão participar de cada etapa, muito pelo contrário, às vezes eu evito. A gente evita, porque tem muito trampo no meio assim. Uhum. O que você faz? Eu compro e vendo piso. Ponto. Se sempre for, eu compro e vendo. Só que tudo ali no meio é muito difícil, é muito truncado. Tem vários, talvez, assuntos aqui que a gente vai falar. E a gente evita, né? Porque quer chegar em casa e quer falar de outras coisas. Mas o resultado, assim... Pronto, aqui, essa parede é minha, aquela fachada. Eu fiquei parecendo um vigilante. E ela, nossa. Então, nossa. Eu assim, que legal. Na verdade, assim, o Fred, ele tá muito envolvido ali no embrião do projeto, né? E depois a gente vai, continuando a cronologia, a gente vai conseguir entender em que momento eu entro. Mas Boa. Respondendo essa pergunta sua, muito o segredo, o nosso segredo é muito o amor que a gente coloca, Que né, legal. naquilo. Então, para quem quer começar um negócio, quer empreender, não importa o que seja, pode ser que você nem tenha esse tesão todo por aquele produto que você vai vender, porque quando eu comecei na Casa Mais, eu não sabia vender piso. Né? Eu não sabia o que era um porcelanato, o que era um cimentício, por exemplo. Mas eu abracei. Então, a nossa Você se jogou ali. a nossa dica, o nosso conselho para quem quer empreender é que você realmente ame aquilo que você faça, mas assim, não interessa. Não interessa se você ama comer aquilo, se você ama colocar um porcelanato no chão. É o que você abraça para fazer, faça bem feito, né? Faça com amor, se apaixone por aquilo. Então, Boa. a dica é essa, que é o nosso caso, né, Fred? Aí não tem como dar errado, né? A gente acaba sofrendo no caminho, muita gente não vai entender gestão de pessoas, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, para mim conseguir passar isso que a gente sente por que a gente faz hoje para um terceiro. Essa é a gestão de pessoas para mim. Porque o resto todo vem, os profissionais que a gente tem trabalhando com a gente são profissionais, eles já vieram no segmento, ou se não vieram a gente vai ensinar tudo tecnicamente, é muito fácil. Boa. Mas o porquê estamos ali, essa satisfação, né, que você perguntou, que aí eu falo, às vezes, como a Tila falou, a pessoa pode não consumir aquele produto, não acreditar para ela que aquele produto é o ideal para ela, mas vai fazer alguém feliz? Tem sentido na vida de que nicho de pessoas? Procura esse nicho. Aí Sim. E a referência que você fica, né? Então, assim, falando um pouco de relacionamento, de rede. Hoje, né, nossas redes sociais. Quando eu entrei pro negócio, eu adoro postar. Quando você entrou pro negócio, Tila? Pulando a timeline aí, só pra contextualizar. 2017. 5 anos já. 5 anos. Show.
E essa coisa do relacionamento que o Fred falou que ele tinha lá em Paulínia, por exemplo, que foi a loja ali que deu corpo no negócio, que começou loja mesmo âncora. Vingar, vamos falar Show. assim, vingou. Foi o que eu fiz. Então, comecei a postar em rede social, comecei a ver. E aí eu percebo que, assim, para muitas pessoas que me seguiam lá atrás... legal, Tila tá com uma loja. Mas não fazia sentido para essas pessoas, porque elas não estavam reformando, elas não estavam construindo. Perfeito. Elas não precisavam daquele produto. Mas legal, ó, show, hein? A Tila tem uma loja e tal. Passado ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela pessoa começou a construir uma casa, comprou um apartamento, realizou um sonho. Opa, a Tila, Casa Mais... tem o que eu preciso. Então, essa referência que a gente faz ali no dia a dia, que às vezes o produto não é tão importante para o nosso consumidor ali naquele momento, mas ele vai se lembrar de nós no momento que for necessário, né? Muito. Eu tava falando, acho que foi com o episódio com a Camila mesmo, que a gente tava falando sobre as pessoas que são a mesma pessoa o tempo todo. E é disso que eu tava falando. Por exemplo, no seu caso, você se tornou a Tila dona de uma loja de materiais de construção o tempo todo, independente se você estava falando com uma pessoa que está construindo ou não, né? Você simplesmente declarou isso para o mundo, né? E isso voltou para você de alguma forma, né? Você vira referência naquilo que você faz. Você vira a pessoa, a referência, incorpora. E passa com amor, provavelmente. Exato. Já atesta o que a gente estava falando, né? Como que você põe a sua cara para jogo, né? Põe sua pele em risco, um produto você não acredita. Como é que você faz isso? Compra essa ideia. Como que você distribui isso pro seu círculo de amizade, seja hoje, amanhã, como a Tila falou, uma persistência de 3 anos, talvez, para vender para alguém. Se você não acredita, primeiro que você vai fazer isso por um curto período de tempo. E segundo, você vai fazer mal feito. Não é sustentável. Você não sustenta. Então, voltando um pouco, que é muito importante. Voltando um pouco. Acho que eu falo que é o segredo do nosso negócio hoje. Desvende. Põe na mesa. Mais ou menos. Eu quero saber, porque o consumo deles, tá, galera? Vamos ver. É isso aí. Não, pra mim, né? Eu entendi que o nosso negócio, é diferencial do nosso negócio é o atendimento. Né? A gente não faz nada fora do... Não conseguimos, apesar de tentar várias vezes. Qual o negócio que não é? Tô brincando. Né? Mas é verdade. Não, pois é. 2022 a gente tá falando de atendimento. Você imagina, cara, um engenheiro de automação de uma multinacional. Tecnologia já na flor do negócio. A gente fazia previsão de mercado de 6 anos para frente. Formava preço de pecinha minúscula com 4 casas depois da vírgula. Era uma coisa assim. E aí você chega e você vai vender piso. Você vai para um varejo, sim, é um senhor, é uma loja senhora, é um segmento senhor, eu falo. Ele não aceita tecnologia. É uma coisa muito, muito engessada. Muito... E aí, por mais que a gente lutou aí a gente luta, né? A gente luta. Para colocar a tecnologia, de repente, dar um passo para trás ou 2. O básico bem feito. Porque a mesma ânsia de buscar por tecnologia que nós estamos tendo, outros grandes players ou grandes players têm. E aí pecam no básico. Deixa um gargalinho. Entendendo isso, como que eu consigo atuar, por exemplo, naquela época ficou conveniente para mim manter a equipe de Itapira, por exemplo, que é na nossa loja de Itapira. O pessoal queria trabalhar comigo, não tinha condição, mas um falou assim, não, eu tenho uma rescisão, não sei o quê, o outro tinha um carro, não, vamos montar a loja aqui. Foi nesse nível de coisa assim. Doideira. Vamos. Vamos. Foi aquela não, vamos. Ele vamos com dor, né? Chorando. Mais um choque. Cheguei em casa, pai, mãe, vou abrir de novo a loja lá. Tipo, como assim? De novo, ele sem me apoiar muito, cara. Acho que fez toda a diferença. Porque se ele não, já vira aquele rolo, você dá uma recuada. Mas não, tá bom, beleza. Tá bom, filho, vamos lá. Você vai morar lá de novo? A mãe, né? Vai morar lá, leva a blusa. Não vou morar lá, mãe. Morar aqui eu vou conseguir porque o Dani vem. O Dani é o sócio lá de Itapira. E quando ele virou sócio nesse momento, o cara fala que ele tava trabalhando, ganhando o mesmo que ele ganhava comigo, fazendo o mesmo que ele fazia comigo, porque a loja lá continuou existindo. Lá em Itapira eu só não era mais sócio. O cara fala assim, vou pegar minha rescisão e meu carro e vou montar uma loja com você. Pô, como que você não chama um cara desse pra ser sócio? Não tem! Boa. O cara pegou isso é gestão de pessoas, né? O cara pegou o trabalho comigo em 2 meses. Quando eu decidi, falar assim, eu vou montar loja em Paulínia, eu precisava de um gerente, um cara que fizesse o que eu fazia ali, né, toda hora. O cara veio de outro segmento. Gerente de posto, trabalhou em metalurgia. Veio. Em 1 mês ele sabia fazer. Já é um diferenciado, né?
eu não conseguia abraçar ele e levar ele pra Paulínia, mas era a vontade da época. Eu não tinha frente pra isso. Mas quando ele fala, vou abrir uma... Foi a primeira loja 2, vamos dizer assim. A gente não chama de franquia, mas seria o primeiro começo da expansão. Aí, né? Começo da expansão. Boa. Esse foi o primeiro sócio. Então aí eu já entendi, nesse momento, que eu tendo um atendimento, o cara também que comprou a ideia, tem paixão por aquilo... Em outro, eu tô lá. Ele tá aqui, eu tô lá. A gente dividiu, a gente entendeu, somou. Né? Exatamente. E aí é o que a Tila falou, e muito bem lembrado. Ser da região, estar na região, conhecer pessoas na região, famílias na região, bairros, isso ajuda muito, cara. Ajuda muito, porque no começo do negócio você não tem autoridade. No começo do negócio você não é nada, você não é referência. Você tem uma casa ali, outra lá, né? Alguma coisa assim que você pode... Cara, eu vou pegar um gancho aí. Eu lembrei de uma... Eu acho que é um dos temas mais estudados do empreendedorismo, principalmente pro insight de quem começa, né? E aí você fez essa pergunta pra eles, pô, dá aqui um insight pra quem tá começando e tal. Boa. É muito difícil construir autoridade. É muito difícil. Você precisa de muito tempo pra construir autoridade. E tudo pode começar nos pequenos relacionamentos. É importante olhar para os vínculos e entender que se você prospera nele, a chance disso, na linha do tempo, te sustentar é gigantesca. Então, é disso que a gente fala quando fala do ser. Quando você agrega valor na vida de outras pessoas, você pode fazer o que for que as pessoas vão te sustentar. E isso é muito legal, porque cria uma conexão sobre, que nem ouvindo tua história, Fred, sobre o que você era, né? E aí nesse caso a gente fala de amor, e sobre a estratégia que você montou para o negócio. Que nesse caso foi até criar associações com outras famílias e com os seus próprios colaboradores a ponto de dar para eles esse espaço. É incrível, incrível. E aproveitando o que você está falando, Ti, assim, eu sou uma pessoa que é a minha essência, né? Onde a gente começa a entender como que o grupo Casa Mais funciona, os gestores, né? A personalidade de cada um. Eu aprendi com a vida e hoje é uma convicção, né, que eu verbalizo muito. A relacionamento é a base para muita coisa. Eu diria que é a base para a vida. E relacionamento é uma coisa que eu cultivo lá de trás. Sempre fui muito, né, comunicativa, sempre muitos amigos. E aí hoje a gente vê como é fundamental relacionamento para a base de qualquer negócio. Foi o nosso caso, né? Hoje a gente tem autoridade para falar porque nós criamos relacionamentos, né? Desde clientes... Tá aqui a prova... É a prova viva. A gente atende o maior escritório de arquitetura que eu conheço, da região toda, do país, né? Já falei isso várias vezes. Já falei isso várias vezes. Que seja uma prova, né? Como é que chama? Uma previsão. Profetizando. Isso, seja uma previsão. E aí é muito... Profecia. Profecia. Trava-língua, né? Trava-língua. E aí, só para contextualizar o pessoal, já que o Fred colocou na mesa, eu nunca vou esquecer, quando nós abrimos a loja de Valinhos, eu fui puxar ali na minha agenda, né? Na minha listinha de relacionamentos. E um dos primeiros nomes ali na minha lista, Seber e Moraes. Olha né? aí. E eu agradeço hoje pelo relacionamento que a gente tem, mas muito mais pelo que a gente construiu no passado. Então, nós tínhamos um relacionamento muito mais raso do que nós temos hoje, né? Hoje eu acho que os laços são muito mais unidos, mas foi graças a esse relacionamento que a gente está falando, que é a base de tudo, que eu tive uma oportunidade, né, de ligar para os meus amigos, né, e fazer um convite. Hoje nós somos amigos e colegas de trabalho, né, tem que ser recíproco essa troca, tem que ser bom para todo mundo, senão não se sustenta. Então, galera, a base é relacionamento, né, relacionamento, construir, e não importa qual é o seu interesse de hoje, né, porque a gente também é movido por interesse. Sim. Nós hoje aqui estamos com uma cabeça, um foco que não tínhamos há 3, 4 anos atrás e não vamos ter daqui 3, 4 anos para frente. Então, esse relacionamento que a gente constrói sem segundas intenções é o que vai levando a gente lá para frente, porque em algum momento a gente vai precisar, em algum momento a gente vai retomar. Nossa, lembra que eu te encontrei naquele lugar? Lembra que a gente tomou aquele café? Pô, que legal. Então, isso eu acho que é mais um segredo que a gente conta nosso, né? Que é o relacionamento que a gente construiu ao longo dos anos. E há quem diga que o pessoal que estava na frente na escola hoje acabam respondendo para a galera do fundão, né? E muito disso é porque a galera do fundão geralmente são as pessoas que se relacionam melhor.
né, que conversam mais, que tem mais contatos, se comunicam melhor, né? Pô, Bruno, você era o cara do fundão, né? Cara, eu era o cara estranho, bicho. Eu era o cara do meio. Você era o cara de preto. Você era o cara do meio, Bruno. Já era o cara de já tava preto? de preto lá. Eu era o cara do meio que se saísse da sala ninguém ia notar a minha diferença, porque eu era muito estranho, sabe? Eu ouvia rock, eu usava roupa de banda, muito fora do contexto. Eu era esquisitão ali. Você foi um dos primeiros emo, então, né? O cara que ficou ali. Cara, acho que sim. Será que eu fui o... Não fui o primeiro. Né? Ia ser muita, prepotência. Achar que eu fui o primeiro emo, né? Não, mas você viveu. Mano. Não, vivi. Mas é muito disso, né, cara? A gente, quando se relaciona mais, se comunica melhor, isso sustenta muitas coisas, muitas relações, né? A prosperidade da vida empreendedora é muito sobre isso. Né? É muito. Vocês sabem, eu invisto bastante tempo nisso, gosto disso. Tá aqui, o convite do Bruno também é uma honraria, porque eu acredito que muito do sucesso, e aí entendam sucesso não só como conquista financeira, passa pela comunicação. Quantos gênios incompreendidos a gente tem, a gente ouve falar, a gente às vezes tem em casa uma pessoa hiper talentosa que não potencializa, ela não investe. Externa, né? Ela não consegue externar, enfim. Às vezes ela nem reconhece aquilo nela. Então... E acaba não fazendo nenhuma contribuição social. Exatamente. Quanto de talento está cometido ali, Fred? Quanta gente ajudar, né? Quanta coisa boa fazer. E o que eu falo da comunicação é porque eu acho que há um gap de comunicação interno ali, sabe? A pessoa poderia ter mais clareza dentro e para fora, a ponto de ela conseguir externar isso. E, cara, pegando esse gancho aí, a Tila vai poder falar melhor e eu me preocupo um pouco. Mas eu sou o cara que sempre se posicionou. Eu nem sempre fui o cara mais querido do ambiente. Mas eu sempre fui o cara da comunicação. Eu sempre fiz questão de colocar pra fora. E porque eu entendo que se algo vem, cara, algo tem que ir pra voltar. Pra mim, a riqueza tá na troca. Então, tá aqui se comunicando com vocês é uma forma da gente trocar. E isso, pra mim, sobe o sarrafo de todo mundo, sabe? Eu posso confirmar, porque estudei com o Thiago, então ele sempre foi... O que, Thiago? Faz 15 anos, né? Quando a gente começou a faculdade, 15 anos. E mesmo que não existisse a Seber e Moraes, que faz o barulho que faz hoje no mercado, com certeza as pessoas têm referência. Né? Então, lembra o Thiago Seber? Lembro? Nossa, lógico que lembro. Aquele que falava pra caralho. Isso, porque... Todo mundo da turma vai saber que não? Em tudo, sabe? No dia das apresentações de trabalho, ele era sempre o que saía melhor na apresentação. Quem quer começar? Ninguém quer começar. Você escolheu o cara certo. Cara... Não, o cara que vai falar vai ser o primeiro a apresentar, você não, o cara feliz sempre, professor, quem vai ser o primeiro grupo? O Thiago sempre era o primeiro a apresentar. Então, com certeza, essa referência, olha que loucura que é, né? A gente sobressai ali, como lembra. Desdobra, né? Desdobra. Legal demais. Mas desculpa aí, a gente interrompeu. Eu vou te fazer uma pergunta, cara, que foi algo que me chamou a atenção na hora que você estava falando. Hoje, com a bagagem que você já tem, como é que você escolhe um sócio? O que você considera hoje na hora de escolher um sócio? Os valores, assim, total. A gente tem os valores da empresa, que é uma extensão dos nossos valores pessoais. O que se aplica? Todos os valores pessoais dos sócios do momento, a gente colocou no papel para que se aplica no negócio. E tem que estar ali, né? A gente usa para tudo quase agora. Nós aprendemos com uma consultora que a gente contratou um tempo atrás, que tinha que ter. A gente tinha era tão automático. As pessoas foram chegando na minha vida, logo em seguida a gente teve a presença do Thiago. Colaboradores, vai ficar injusto eu tentar citar todos aqui. Uhum. Mas tiveram também contribuições assim, excepcionais, até pessoas que não estão com a gente hoje, que contribuíram muito para a gente chegar onde a gente chegou. Não necessariamente vieram sócios, ou não quiseram, né? Não é uma coisa que todo mundo quer. Uhum. Aliás, não é fácil mesmo, então o pessoal tá ali falando, opa! Alguns desistiram no caminho, mas contribuição. Eu vou lembrar dos gestores, que é quem tá na frente do negócio hoje. Logo em seguida veio o Thiago, também um amigo que não é do segmento, que não tinha atuado no segmento, que eu vi como uma pessoa que eu precisava no momento. É muito de feeling, né? Não tem uma energia, receita. Né? Você imagina uma receita... Eu não consigo de verdade. Talvez seja por isso que o nosso negócio não tenha, além da vontade, não tenha escalado mais, ou mais lojas, porque
É difícil, cara. Muito difícil. Né? Se eu colocasse no papel, provavelmente eu receberia inúmeros currículos com aquilo do papel. Perfeito. Mas no dia a dia, a gente passa por conflitos não esperados, né? A gente lida com gente, a gente lida com cliente. Então, você imagina, é um mais diferente do outro, mas tem uma métrica. A partir do momento, inclusive, que você se propõe a atender bem, você tem que ter flexibilidade. Não adianta. A gente tenta diariamente estabelecer processos rígidos, porque o negócio cresceu, a gente tem um faturamento grande, tem um volume de transações grande, precisa ter uma trava, precisa ter limites, precisa ter métrica, e por várias vezes, por 90% das vezes, a gente não consegue implementar, porque são pessoas. E aí, não é porque a pessoa é ruim, não é porque aquele cliente não é adequado, né? Sei lá se existe essa expressão, cliente adequado. Mas ele pode estar falando um absurdo para nós que somos do segmento, talvez o Thiago, tá ali arquiteto, ele fala assim, nossa, o cara ele tá querendo uma coisa que não existe em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum, mas será que eu não posso fazer para ele então? Eu vou ser o único lugar que fez para ele. Boa. Aí a gente... Então tem isso também, são travas que impedem um pouco, mas essa seleção é da pessoa. Os valores são importantes porque não vai perpetuar, né? A pessoa que tem um valor muito destoado ali, ela não vai perpetuar. Bruno, foi boa essa pergunta, porque eu tô curiosa pra saber como que foi que ele me escolheu. Até hoje eu não sei. Então, eu ia perguntar isso. Ele não fala. Eu perguntei, porque, vamos lá, então vou perguntar isso no final. Eu perguntei porque, geralmente, os empreendedores, pelo menos os mais inexperientes, né? Os novatos escolhem um sócio porque ou é familiar, ou é porque é amigo, tiveram a ideia junto. Isso é o comum, né? Mas logo a gente descobre que não é assim que a gente escolhe um sócio, né? Geralmente é um complemento de conhecimento, um complemento técnico. Exato. Mas eu diria, por skills, né? Você precisa ter alguém que você vai dividir carga, então essa pessoa tem que conseguir... Essa pessoa tem que ter conhecimentos diferentes dos seus. Porque se vocês souberem as mesmas coisas, quem vai fazer as outras coisas? Isso. Mas eu diria que se fosse... perguntado para mim, né? Na verdade, é um alinhamento de propósito, né? A gente pode ir por caminhos diferentes, mas a gente tá mirando no mesmo lugar. Né? Então talvez isso resuma, inclusive, a sua resposta, né? Acho que é propósito. Obrigado. É isso? Você acaba sentindo na energia da pessoa que o propósito é o mesmo, então com estilos diferentes a gente tá indo pro mesmo lugar, tá certo? Tá certo? Então bora. Isso. Mas como foi a escolha dela? Vocês querem chegar no futuro ou não? Vai que eu tô ansiosa. Pode falar de outra coisa. Não. Cara, essa menina aí, ela aparecia na loja, ela era especificadora, uma parceira da loja de Paulínia. Esposa de um amigão meu, o Danilo, a gente andou de moto, andou, né? Andava. Hoje velho já, não estão mais para isso. Se andar, cai. Pai de 3, 4 lojas, não rola andar de moto mais. Mas nós vamos, quem sabe, né, uma hora. A Danilo, aquele treininho, né? tô aqui. E ela ia lá na loja, cara, e ela não era uma especificadora agradável, porque ela só queria desconto. Boa. Ela só queria desconto. Para os meus clientes. Eu queria sempre o melhor para os meus clientes, que fique bem claro. Exatamente. E aí, muito bom. Então, aí que tá, né? E aí você via o esforço de uma especificadora para fazer o que ela... Porque ela tinha sido contratada. Ela tinha sido contratada por causa do estilo dela, por causa do que o cliente tinha visto de trabalhos anteriores dela. Quanto ela se comprometia com o cliente dela. Cara... É isso. Então, você imagina, ela tá fazendo um esforço... Isso é uma coisa natural. Não vou falar que eu sentei assim, coloquei várias opções na mesa e falei, Tila tem isso, esse cara tem, essa mulher tem outra. Não foi isso, né? Foi de novo, emoção, né? Foi uma coisa de emoção. Mas, cara, se ela faz esse esforço, Valinhos, ela ia pra Paulínia. Uma coisa que, uma época que o online quase não existia. Cartão online, não tinha. Meeting, né? Não tinha. Era uma coisa muito... Era tocar, né? E ela saía de lá, e ela vinha, e ela convencia, ela explicava, ela argumentava, como ela falou, não sabia vender piso, sabia. Ela só não sabia, talvez que sabia. E logo se comprovou que ela sabia sim, porque logo no começo da sociedade já pegou, já tocou, já reativou essa agenda de contatos, já fez a coisa acontecer, né? Então sabia sim. E a confiabilidade, a família. O Danilo é um cara que estava comigo anos, ele nem sei falar na época, mas talvez 8 anos, a gente andava de moto. Você tinha conversas sem pretensão nenhuma. E aí você viu o valor do cara ali. Aí ela ia pouco, acompanhava pouco. Mas o pouco que ia, somado ao pouco que você via na loja, eu via a pessoa profissional, eu via a pessoa fora. Como você falou, é a mesma pessoa? Boa. Né? São os mesmos valores. E ali é automático. Aí você fala, opa... E aí, para finalizar, por que a Tila, né? Quando surgiu a oportunidade de comprar
essa loja, as duas lojas, a de Guarulhos e a de Valinhos, elas eram lojas existentes. Eu estava passando por uma fase legal e tal. E nós, com nossa estrutura já de logística, tinha um centro de distribuição já com bastante estoque e tal, facilita, né? São pontos de vendas adicionais. E era Valinhos. Na casa da Tila, né? Não foi muito difícil. Não teve muito enigma. Talvez tivesse outras opções, né? Talvez, não sei, mas sobrou, tá bom, a gente entendeu. Foi a última opção. Tá. Esse estalo, né? Isso é natural e eu acho que é por isso que dá certo. Porque legal. É uma coisa é o coração, mas tem a razão também, porque você viu aquela métrica do dia a dia acontecer e deu no que deu, né? Nossa unidade... Posso falar minha versão? Incrível. Não, mas você Posso falar a minha versão? Boa, e aí? Na verdade, eu vou contar para vocês da minha ótica, como que foi o convite, como né? Como é que chegou isso? Porque assim, quando a gente fala sobre a Casa Mais, por que a gente se emociona muito? Porque realmente é um bebê, né? E depois que você tem um filho, né? Eu, sem saber, fui mãe há 2 anos e agora eu descobri que eu já tinha um filho, porque esse sentimento que eu tenho pela minha filha é o que eu já tinha com a Casa Mais. E eu falo que eu virei 3 chaves na minha vida profissional que eu vou contar para vocês aqui na próxima oportunidade. Mas eu me formei e eu já trabalhava na área há bastante tempo, né? Antes de me formar. Aliás, eu acho que isso foi uma escola, né? Foi uma das coisas... Eu trabalhava bastante, sempre trabalhei desde os 14 anos. E quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa marmoraria, que foi uma base para mim, assim, muito importante. Foi ali que eu comecei a me relacionar, de fato, com clientes, com consumidor final. Então... Tipo eu... Exato. Aos 12 anos de idade. Exato. Você tem uma bagagem relacionamento profissional parecida. Precoce ou não, né? Caraca, velho. E lá, nesse lugar, né, foi o primeiro lugar, assim, que eu trabalhei profissional, porque eu já tinha trabalhado, eu trabalhei no escritório de advocacia antes e tal, mas foi onde eu tive aquele contato com o consumidor final e foi onde eu aprendi sobre respeito, né, sobre respeito aos nossos clientes, e é o que eu trago até hoje, assim, é muito forte, né, esse sentimento que nós temos, né, e aí eu trabalhei nessa marmoraria e tal, eu comecei a fazer faculdade à noite, aquela loucura, eu trabalhava o dia inteiro, e ônibus para ir pra faculdade e tal, eu pagava minha faculdade, gente, pensei em desistir, tá, umas 350 vezes da faculdade de arquitetura, não recomendo. Não recomenda desistir ou não? Não recomendo a faculdade. Todo mundo fala assim, estou começando arquitetura. Que legal. Puta, tá preparado? Não consegue disfarçar, né? Não consigo. É puxado. Não era o objetivo do podcast desmerecer a faculdade de arquitetura. Não, vocês podem até cortar essa parte. A PUC é a nossa parceira aqui e peço desculpas. Eu não tenho controle sobre o que os convidados falam. É assim, a faculdade sensacional, de fato. Foi um divisor. Fazer faculdade é do caralho. Isso, exatamente. Faça inscrição. Façam faculdade de arquitetura na PUC Campinas. Olha só, faculdade foi um divisor de águas na minha vida, mas eu confesso que eu só não desisti da faculdade porque eu pagava. E era bem caro, eu pagava do meu bolso, então eu já tinha pago 1 ano. Nossa, não dá, muito dinheiro jogado fora. Então, assim, como que eu não vou começar de novo? Vamos embora. É aquela coisa, faça bem feito o que você se propôs a fazer. Não dá ficar desistindo ali no meio do caminho, não dá tempo. Disciplina, né? Muita disciplina. E aí eu fui, né? A faculdade exige muito, né? A faculdade de arquitetura exige uma postura já de profissional, atuante, né, Thiago? A gente sabe. Trabalhos, assim, super difíceis, de quem... se você não tem um pouco de base, se você não trabalha na área, pena bastante. E aí, por isso a brincadeira, porque realmente é bem custosa, né? Eu acredito que qualquer uma seja, mas como eu posso falar minha verdade, né? Eu enfatizo mais, né? E aí, eu concluí minha faculdade, trabalhava à noite e tal. E quando o Fred me chamou para ser sócia dele, eu já estava numa construtora já há 7 anos. E eu lembro que quando eu me formei, eu já trabalhava nessa construtora, eu me formei, peguei meu diploma, cheguei na mesa do meu chefe e falei, então, agora eu quero receber como arquiteta.
Porque até então não justificava, né? Apesar de eu fazer já um trabalho, né, como uma profissional de arquitetura, eu não tinha, né, o diploma. E isso conta muito. E aí ele falou, não, traz sua carteira, pode trazer. E eu tava super bem nessa, né, é uma incorporadora que eu trabalhava, tava muito bem lá. E aí eu lembro, foi um feriado, assim, em Valinhos. E era uma sexta-feira, a gente emendou, eu e meu marido, vamos pra praia e tal. E ele me ligou, aí tocou meu telefone e eu não tinha, assim, hoje o WhatsApp, né, que a gente tem esse relacionamento agora, mas 5 anos atrás não era essa coisa, e eu não tinha essa amizade com o Fred, né, lá atrás. Ele era amigo do meu marido, andava de moto com o meu marido. E aí ele me ligou, né? Eu falei, nossa, eu falei pro Danilo, olha quem tá me ligando, o Fred, né? Ele falou, nossa, que esquisito, né? Vamos ver. Aí atendi. Exatamente. Aí atendi, e aí, beleza? Não, beleza, tudo bem e tal, né? Vai, desembucha, o que você quer? Fala. E aí ele falou, Tila, é o seguinte, eu tô com uma oportunidade de comprar uma loja em Valinhos, e eu só vou, assim, talvez ele não lembre das palavras, mas eu não me esqueço. Você lembra? Estratégia. Agora eu vejo. Ali, né? Se quer fazer a Tila fazer alguma coisa, põe um desafio. Propõe um desafio. Opa, chegou no cerne. E aí ele falou pra mim, eu só vou comprar essa loja se você aceitar ser minha sócia. Então eu gostaria que você pensasse, porque isso vai mudar a minha decisão aqui, o rumo das coisas. Se não for você, eu não quero. E aí eu falei, nossa, Fred, mas da onde você tirou isso, sabe? Eu tô super bem na consulta. Nunca imaginei. Praia, gente, nunca pensei em empreender. Nunca pensei, assim. Caraca, você não tinha nunca cogitado isso. Eu sempre fui muito dedicada no que eu fazia para os outros. Não me interessava se era para mim, se era pro meu chefe, se era pro dono da empresa. Mas aqui eu vou fazer um parênteses, então. Porque empreender, na mente de muita gente, tá ligado a empresariar. E eu acho que é uma tocante importante que você passa aqui. Não é ter um negócio, né? Não é ter um negócio. Eu diria, Fred, que empreender é atitude. A Tila, eu a conheço há bastante tempo, e realmente éramos 2 bebês ali no mercado da construção civil. A Tila sempre foi empreendedora, ela sempre teve atitude, a proatividade. E aí não é só para valorizar seu passe, não. Pessoas com esse comportamento tendem a se sair melhor num ambiente corporativo, porque elas entregam, porque elas colocam, como ela trouxe o amor, a verdade à frente. E eu acho que é muito sobre isso. Então, é óbvio que há uma zona de conforto quando você fala, eu tô bem posicionada, tô numa empresa, tô sendo reconhecida, me ouviram e me pagavam, porque, né, a gente não pode só romantizar que o empreendedorismo... dia tal... Exatamente. Cai. Tem o retorno sobre esse investimento que é ser empreendedora. Eu acompanhei toda a jornada, né, da Tila, quando ela estava na incorporadora, eu conheço quem a liderou, os pares dela, todos os processos, a gente sempre teve muito contato, sempre houve muito carinho recíproco. E ela sempre esteve 100% presente. E eu acho que é muito sobre isso. A Tila, talvez, eu te convido a validar isso. Talvez a sua dificuldade de fazer uma projeção é porque você sempre esteve presente. E eu sinto a presença. Quando eles falam de atendimento, Bruno, a gente entra na Casa Mais e é olhado no olho, saca? É um negócio que é para poucos, principalmente pelo volume de venda dos caras. E há uma conveniência, há estratégia em atender. Mas mais do que estratégia, não o abraço, o carinho é algo que você sente, não é uma coisa que você simplesmente faz. Então, ouvir amor aqui na mesa hoje, para mim, é confirmar a experiência que eles entregam como E não empresa. Importa quem seja, né? Eu acho que é essa essência. O Thiago, lógico, ele tem um relacionamento, então eu vou recebê-lo, nós vamos, né? O Fred acabou entrando, abraçando. Eu tenho até medo, porque eu perco alguns amigos ali no meio do caminho. Eu começo a gostar mais dele, porque ele abraça também. Sou ciumenta. Ciumenta da relação. Com todo mundo que entra. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho de quando um cliente entra pela porta das nossas lojas. Assim, é um negócio que eu sinto, realmente me emociona muito, porque o cliente, ele tem oportunidade em qualquer
outra loja. Perfeito. Tem um monte de opções, principalmente aqui na nossa região. Então, a partir do momento que uma pessoa me dá a oportunidade de entrar pela porta da minha loja, nossa, aquilo pra mim me dá uma emoção. Vem cá então. E aí entra o respeito, que foi o que eu aprendi lá atrás. O respeito pelo próximo, né? O amor ao próximo. Porque o cliente que tá entrando ali, ele tem uma necessidade e nós lidamos com o sonho, diretamente. Total, né? Expectativa o cliente que, a maioria, né? Nosso consumidor final ali, ele passou uma vida. Às vezes são clientes já com 50, 60 anos que não têm a oportunidade que nós, na nossa geração, estamos tendo. Perfeito. Então, o cara entra lá, ele poupou uma vida inteira. É a primeira casa que ele está construindo. É o primeiro... casa para vender, patrimônio, o patrimônio, patrimônio. Então, esse respeito que o Fred falou lá atrás, a maior dificuldade da gestão de pessoas hoje no nosso negócio é que os nossos colaboradores, os nossos clientes, quem está envolvido com a gente, consiga comprar esse sentimento que a gente tem, que é o respeito pelo nosso cliente, pela história do nosso cliente. Então, eu amo sentar com o cliente na mesa e ouvir a história dele. Ele me contar da onde ele veio, a mãe, o pai, o filho, e aí eu desenrolo e fica horas ali, viu? A gente é uma coisa muito louca que acho que se aplica em vários segmentos. Nós falamos de cores, desenhos, texturas, fica um pouco mais fácil de exemplificar isso que eu vou falar agora. Mas quando você investe, eu atendi por muito tempo, hoje eu não faço muito mais, mas adoro. Sempre que eu tenho oportunidade, eu desço, falo, não, vou atender, então adoro atender. Se eu pudesse fazer isso o dia inteiro. Legal. Quando você investe esse tempinho, talvez despretensiosamente ou pretensiosamente, porque funciona. Investe tempo para conhecer a pessoa, entender a história, a motivação, um pouco. Aí você vai falar, você vai saber se tem pet, se não tem, as idades das crianças, os nomes. Você vai fazer a especificação, é muito tranquilo. É muito fácil, porque parece que você, sabe, você já sai, você vem, e aí, lógico que a gente erra, isso aqui não, só que você no rosto, a pessoa não precisa nem falar. Não é isso, pode deixar, não é isso. É muito fácil, é muito tranquilo de fazer. Fica tranquilo. E você, Thiago, assim, na nossa área, nós como arquitetos, tem que ser feito isso, né? Quando vocês sentam para fazer um briefing com o cliente, vocês precisam entender a rotina do cliente, porque aqui, uma máxima que eu uso muito é que um bom arquiteto é aquele que atende às necessidades da família, né? Claro. Então, essa coisa, a gente fala marca registrada. Legal, marca registrada, mas atende aquela família? Funcionou? Então, eu trouxe isso também, né, da arquitetura, porque você tem que fazer um briefing ali, você tem que entender, tem pet, tem criança, você quer um cantinho, quer um tanque para lavar o pet, porque dá banho no pet toda semana, aí eu tenho criança, eu preciso de um cantinho, não, eu trabalho em casa, eu preciso ter um office ali. Então, essa necessidade que a gente tem para o nosso segmento é o que a gente traz para a nossa loja todo dia. É isso que a gente precisa que os nossos consultores entendam, né? Que abracem esse cliente e entra. E eu falo, é muito engraçado, quando eu atendo o cliente, eu também já tô, né? Atendi muito e amo também fazer isso, mas eu ainda atendo alguns clientes que são clientes já fiéis, são, né? A Seber e Moraes, só eu que atendo, né, a Manu, então a Tila, fala com a Tila. Quando eu vou fazer uma especificação ou ajudar numa especificação ali, quando a Manu vai na loja, né, comigo, é muito gostoso eu poder propor um produto que eu vendo na loja para o cliente como se fosse para minha casa. Puta, isso aí pra gente e os nossos consultores já estão nessa pegada. Porque se é alguma coisa que olhou ali, não sei. Apesar de eu falar assim com muita propriedade que nós da Casa Mais não vendemos nada, né, que nós não acreditamos hoje. Né? Hoje não entra nada dentro da loja. Depende para quem vai, né? Pode funcionar ou não, né? Aí tem a estética, aí já é uma questão de estética, né? O gosto, o que funciona, o estilo do projeto, o ticket, exatamente. Mas é muito gostoso você fazer uma especificação ali com a certeza de que você colocaria na sua casa aquilo. Então você fica muito tranquilo.
E o cliente se sente muito bem com essa especificação, com esse atendimento. Porque ele fala, pô, engraçado, né? Às vezes agora eu tô construindo e tal, então fiz algumas escolhas para minha casa. E às vezes calha de um cliente tá no mesmo estilo que eu, que tá na mesma vibe. Na mesma vibe. Eu falo, esse aqui eu tô colocando na minha casa. Nossa, cliente na hora fala, nossa, você sabe que você tá... A gente tem uma frase aqui na CZ e assim, a gente tá falando de segmentos diferentes, mas é a mesma coisa, cara, exatamente. Quando a gente fala de atendimento ao cliente é igual. Então, parafraseando a nossa Kátia Vicente, que é a nossa coordenadora de gente e gestão aqui na CZ, o cliente nem sempre tem a razão, mas ele é a razão. Né? Uau, é a razão. Opa, uau, isso tá, né? Isso deu corte, hein? Deu corte. Muito legal. Isso a gente tá colocando tem uma parede aqui quando a gente passa no corredor. Muito a gente legal. a gente vai colocar nossos, não é? A gente vai colocar nossos indicadores de satisfação do cliente com essa frase do lado. Porque é muito bom transmitir isso para toda a equipe. Porque esse é o sentimento da equipe, né, cara? Ele é a razão, ele pode não estar escolhendo o melhor piso, porque ele não tem muita noção disso muitas vezes. Mas a gente tá na nossa função de mostrar para ele qual é. Esse é o nosso papel porquê, aqui, né? Por que explicar. E fica a dica aí pra galera que tá começando, pra quem quer empreender, pros jovens. Cara, o que você vai fazer da vida se você acorda cedo sem objetivo, assim? O que você vai fazer? Eu vou lá, eu entro às 8, sai às 5, sai às 5. Não, mas o que você faz? Eu fico lá, eu atendo. Meu, você tá jogando sua vida fora, você passa tá horas... perdendo tempo, cara. Você passa um terço, né, no básico, aí um terço do seu tempo no trabalho. Meu, faz acontecer. Não gosto, mas não gosto. Então procura outra coisa, fica ali só até na hora que der. Mas não gosto do meu chefe, então briga com ele, vai... Cara, senão você vai passar. E passa rápido. Passa rápido. Nós estamos falando de casa mais... 14, 13... Passa muito rápido. Cara, é muito rápido. Os aniversários. Você viu que é confuso. 12, 14... Mas, Bruno, eu vou te pôr na fogueira agora aqui, então. Vou fazer uma pergunta pra eles, que vai te jogar no fogo, ó. Bora. Tacada de mestre. Eu fiquei com uma... Durante o papo, assim, surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, vocês falaram que o atendimento é o grande diferencial da rede, né? E a Tila fez um comentário assim de que gera emoção ver o cliente cruzar a porta. E aí, por que eu tô falando que vai criar uma conexão com o Bruno? Quais estratégias de marketing, quais estratégias de posicionamento da marca pra gente conseguir trazer esse cliente até a porta? Porque se o atendimento é o grande diferencial, já que todo mundo tá vendendo batata frita igual, como é que a gente traz essa galera pra conhecer a batata frita diferente, né? Muito fácil. Pode. É muito fácil responder, na verdade, porque a resposta é na sua pergunta mesmo. Todo mundo traz a batata frita igual? Uau. Né? Todo mundo traz a batata frita igual? Então é tão enraizado, é tão básico, dá tanto trabalho pra gente chegar na equipe que a gente chegou, na força de venda que a gente tem, e essa é a nossa ferramenta de marketing, a gente não tem outra. A gente não trabalha, até vou contra, né? O lugar que a gente tá, esse lugar maravilhoso, essa agência maravilhosa, mas no momento fazia sentido investir tudo que a gente tinha de capital humano, de capital em treinamento, em pessoas, em time, né? E tem a questão estratégica de, inclusive, não querer muito volume. A gente já discutiu isso várias vezes. Eu não quero me expor a ponto de dar volume de lead, porque eu não quero atender volume. Eu quero fechar a porta, cara. Eu quero atender cliente marcado, hora marcada. É um sonho. E a gente está cada vez mais perto. A gente tem as lojas já todas com porta fechada. Não fica fechado, não fica atendendo. Tudo bem, mas já são portas fechadas. Antigamente a gente tinha que deixar aberto, colocar um splash, uma seta amarela escrito entre. Tudo comunica, né? Quando a gente começou, eu colocava faixa, né? A gente nunca, na história, a gente quis fazer preço. Banho de preço. Justamente porque vai contra. Porque não é aquilo. Como você sabe que é aquilo que você vai comprar, né? Começa por aí. Então, vai contra. Então, não vamos colocar preço nunca. Mas colocava, né? Antes da Tila, tá? Fica bem claro, antes da Tila. Tira que mudou isso. Colocava... Então, na verdade, foi você que causou essa transformação. Pra Tila. Exatamente. Antes da Tila, já cheguei a fazer. A gente precisa vender, a gente faturar, a gente precisa pagar conta. Não tem jeito. Até que nossos planos, a gente consiga aplicar os planos e eles nos deem resultados financeiramente falando, a gente precisa correr com o que a gente tem na mão. E às vezes não era vender o produto que a gente quer vender hoje ou que a gente vende hoje. A gente já passou por todas as fases. Como eu falei lá no começo, a gente viu o produto que eu ficava angustiado, assim, não era ruim o produto, mas eu falava, por um pouquinho,
sabe? Por um pouquinho a mais, por um pouquinho. Quanto custa na casa? Qual a valorização do seu imóvel? A gente já pensa tudo isso desde muito cedo. Mas era o que a gente tinha na mão, né? E foi muito bom. E os clientes das antigas de que compraram esses caras voltaram, construíram de novo, reformaram. Isso é muito legal, né? E é aí que responde a sua pergunta de novo. É isso que a gente faz. É só isso que a gente faz. A venda recorrente, para mim, é a que comprova o sucesso do negócio. Não tem outro indicador mais salutar para a saúde do negócio, para o NPS, como você falou aqui, de escancarar os resultados para os colaboradores, do que o cliente que compra recorrentemente. E um desafio do nosso segmento em especial é o cliente não constrói direto. Ele não constrói direto. Quanto tempo demora? Eu vi uma pesquisa em algum lugar recentemente, 5,5 anos, na média. Média, né? Então você imagina, né? Você vai tratar super bem aquele cara, ele pode ser, se ele lembrar, que ele volta daqui 5 anos e meio. Como é que vive, né? Como é que a gente vive disso? O que a gente tem que fazer? Mais um segredo, né? Tudo bem, né? Mas é difícil de copiar. Não tem como. Imagina, você pode falar à vontade, cara. É difícil de copiar. A gente tem que fazer o cara gostar tanto que ele tem que vender pros amigos dele. Ele tem que vender pros colegas dele. Ele tem que vender pro cara que tá do lado. Virou um advogado. Tem consultores hoje, especialistas em recorrência. Especialista. Tem um cara lá, não é por acaso, né? Ele veio já, a gente já foi atrás dele, era o cara, e tá lá. Mal ele atende porta. É recorrência. O cara indica um cara, que indica um cara. Grupo do condomínio, manda o cartão virtual dele no grupo do condomínio. Cara, muito bom. É isso. Você sabe que o que eu mais falo aqui, eu acho que de verdade, acho que a coisa que eu mais falei nessa mesa, conversando com clientes, é que, inclusive para esses caras que estão filmando aí, que antes da gente querer conquistar, antes da gente querer chamar mais pessoas para entrar por a nossa porta, a gente precisa estar com o processo interno muito bem desenhado para que a gente acumule clientes, não troque de clientes, né? Eles precisam voltar, né? É claro que marketing já tem muita ciência, mas tem muita tese também do marqueteiro e do publicitário. E a minha é essa. Se eu fosse escrever a minha tese, cara, eu não estou dizendo para você esperar arrumar tudo perfeitamente para começar a vender, não é isso, porque isso é loucura e é utopia. Mas você minimamente precisa conseguir atender muito bem seu cliente para garantir que ele volte, cara. Né? Porque é muito mais fácil vender para o cliente que você já vendeu do que chamar novos. Né? Até porque os novos uma hora vão acabar. Então, acho que a grande sacada aí do marketing, eu acho maravilhoso você falar isso, que o poder do marketing de vocês é a indicação. O que você está falando é a indicação, né? Acho isso do caralho. Eu diria para você que vocês poderiam, talvez, expandir mais fazendo publicidade. Mas sem nunca perder essa essência do ótimo atendimento e Temos um cliente potencial na mesa. Bruno, você falou... O cara já me vendeu o negócio. Já. Ele passou um cartão aqui de Pix. Bruno, eu vou pegar um gancho legal, porque a gente está falando aqui... o intuito desse podcast é justamente trazer exemplos, né? E essa galera que está assistindo a gente é para entender, que tem uma vontade, que está penando ou tá começando, ou enfim, né? Não tem muita ordem, né? Sempre serve para quem tá começando, para quem tá já há muitos anos, porque o segredo do empreendedorismo é você tem que se movimentar, né? Você precisa entender o mercado e ir de acordo, dançar conforme a música, né? E aí o gancho que eu pego seu, que é um dos maiores desafios, né? Do empreendedorismo, no nosso caso, né? Como a gente falou até agora, nós somos movidos pelo amor, pelo sentimento, e eu falo amor assim com a boca cheia, porque a gente ama mesmo a Casa Mais. Esses dias um colaborador conversando comigo, eu comentei com o Fred, né? E falando das dificuldades do dia a dia, de problemas, né, que acontecem no dia a dia, eu falei pra ele, por quem você acha que eu acordo todos os dias pra vir aqui pra Casa Mais trabalhar? Aí ele falou assim, com certeza, pela sua filha, né? Que é o que todo mundo, né? Que te move, né? Vai associando, porque é isso, né? Muito faz sentido. Eu falei, não é pela minha filha. Porque pela minha filha eu acordaria todos os dias em qualquer empresa que eu trabalhasse. Qualquer empresa. Eu acordo todos os dias inspirada, animada, pronta para a próxima por vocês. Por vocês, por cada um de vocês, pelo meu sócio, pelo grupo, né? Então, é isso que move. E aí, o gancho que você falou é esse, o maior desafio nosso. Como a gente é movido por esse sentimento, é nosso maior diferencial,
foi tudo muito intuitivo, né? O Fred é um cara, ele é empreendedor, eu falo, eu sou no nosso nicho, eu sou o coração, né? Ele é a razão, apesar de ser super emotivo, e eu, apesar de ter aprendido ao longo desses 5 anos, amadurecido demais, né? Questões profissionais mesmo. Eu virei várias chaves ao longo desses 5 anos, depois que eu virei empresária, né? O grande desafio mesmo é profissionalizar, né? Estruturar. Boa. A gente vem de um negócio que é tudo muito... intuitivo, a gente vai fazendo, vamos atendendo, vamos continuar. Só vai. Só vai. Vai comprando loja. Esse aqui, o louco de comprar loja expandindo. Vamos expandindo. 4 lojas assim no peito. No peito. Nenhuma das lojas que ele montou, né, ao longo desses anos estava sobrando. Nenhuma loja estava sobrando. Sempre tem um caminhão para comprar, para trocar, sempre tem uma empilhadeira, sempre tem uma expansão de barracão, sempre tem um estoque. Então nunca sobra, tá, sempre gente? Não sobra. Empreendedores. Empresa rica, dono pobre, né? Exato, exatamente. Sempre foi suado, né? E aí é onde há alguns anos a gente tem visto isso, né? Porque para você crescer, escalar num negócio, você precisa ter uma estrutura bem montada, você precisa de processo, né? Você precisa de regras, você precisa de procedimentos. E aí é o nosso maior desafio. Porque nós somos vamos fazer, não, isso, e a gente assim, vamos fazendo, vamos acontecendo, abraça, pega, faz, deixa, bate no peito, deixa aqui que a gente assume. E não é bem assim. Não é bem assim. Não dá pra ser. Chega uma hora que a gente fala assim, cara, tem que fazer tal coisa. Vamos! Pera. Calma, isso. Como é que a gente faz isso de um jeito que seja sustentável, que a gente consiga replicar, exato, que a gente vai conseguir segurar, né? Vamos fazer, mas calma. É isso aí. É boa. Precisa desenhar, né? Tem uma técnica famosa de gestão, a 3Ps. 3P, uma técnica na realidade americana, que elenca pessoas, processo e produto com a mesma ordem de valor na empresa, né? Então é legal ouvir vocês falando, por exemplo, o desafio está em processo, né? Porque já a base do negócio são as pessoas. Então é o pilar pessoas, por conta do sentimento, do amor, do carinho no negócio. Processos é o grande desafio. E eu acho que toda empresa passa em algum momento por esse desafio. Embora vocês não demandem de tanta energia com o produto. Vocês não precisam desenhar o produto. Vocês precisam agregar valor através das pessoas e de processos ordenados num produto que te chega. Vocês hoje escolhem o produto. Vocês estão à frente da oferta por poder escolher o produto. E o que eu acho que o que os difere como gestores é poder falar que vocês estão quase chegando ao ponto de escolher o cliente, o consumidor. Perfeito. Então, não querer crescer é uma escolha também, né, Bruno? Com certeza. Quando você fala que vocês poderiam crescer ainda mais com marketing, a gente pode ter ações e tal, também é uma escolha não agir sobre isso. A gente teve oportunidades até recentes, né, oriundas da pandemia, onde a gente teve um incremento de volume muito rápido, né? A curva mirou para cima com muita agressividade e a gente teve poucos problemas. Assim, em 12 anos de história, você ter um Reclame Aqui, para mim, para nós, que a gente tá falando desse jeito que a gente tá falando para vocês estão percebendo? Sim, doeu, né? Cara, quando você vê, você foi cadastrado no Reclame Aqui, puta que pariu, como assim? Tipo, como assim, meu? Essa pessoa não entendeu o que nós estamos fazendo. Quem entendeu o que aconteceu? Porque não é muito louco, é muito fora, assim, do... Perfeito. E aí você vai, né? Time, gestores primeiro, foi aonde? Foi em tal unidade que aconteceu, saber a história, o que aconteceu. Tem que se movimentar, porque não pode acontecer. E aí o que aconteceu? Você chega no que foi muito volume. Que a gente compensou a falta, né? A não definição perfeita de todos os processos com pessoas, e essas pessoas sucumbem com muito volume, elas têm um tempo, né? Então, muito é por isso, não é soberbo da nossa parte, não, a gente não quer mais volume. Posicionamento. Não é isso, é que você imagina, se a gente já tem experiência negativa de ter aumentado o volume assim, e ter falhado, tudo que eu tô falando aqui não vai valer, porque a gente vai aumentar o volume, vai atender um monte de gente, em vez de ser pessoas que vão prosperar, elas vão detratar o nosso negócio, ou possivelmente vai acontecer algum problema. Então... Calma aí. Isso traz um gancho com uma coisa que vocês estavam falando no começo, que será que existe o cliente ideal? Marketeiramente falando, existe, né, o perfil do cliente ideal, de forma que a gente não precisa fazer muito esforço para trazer o cara que não é nosso ideal.
né? Então, para vocês, me parece que o cliente ideal é um cara que já entende melhor um bom atendimento, é um cara que entende essa tratativa, né? Então, valoriza, é um cara que valoriza isso. E é possível a gente pensar em esforços que trazem esse tipo de cliente. A gente não precisa estar falando com todo mundo. Aliás, não é nem saudável. Porque se você está falando com todo mundo, na verdade, você está falando com ninguém. Né? Tem essa. É muito mais... A chance de você trabalhar à toa é muito grande, né? Atender e... Exatamente. Então, eu imagino que... Inclusive, a gente aqui na CC tem o mesmo perfil. A gente não tá para... Até a gente conversou antes, né? Eu falei, nosso segmento são indústrias multinacionais, né? Quando a gente precisa, eventualmente, atender um outro tipo de cliente, a gente agora até montou uma outra marca, com outro processo, com outra estrutura, para não exatamente contaminar a estrutura que está pronta para atender multinacionais, né, indústrias. É mais ou menos a mesma mentalidade, né? Vamos cuidar do nosso cliente ideal, porque ele é o cara que faz sentido para a empresa e a empresa faz sentido para ele. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa engraçada, vou contar para a galera. Show. Nesse processo, né, de passar para nossos colaboradores, os consultores de venda, né? Como fazer isso que eu te falei, é um relacionamento. E para nós que gostamos de gente, gostamos de pessoas, é muito gostoso você sentar e ouvir, entender. E aí depois você atende, você faz o inverso, né? O objetivo não é atender, o objetivo é entender, depois atender. Só que não é fácil, assim, de passar para um consultor. Geralmente a gente procura consultor com experiência por causa do produto, tecnicamente falando, tem muitos detalhes. Boa. E ele vem com uma bagagem com atendimento engessado da concorrência, vamos dizer assim. Tecnicamente, né? Ele sabe do produto, mas... Total, atendimento... precisa. A gente precisa entregar a parte técnica, né? Não é só o amor, né? Não é só o romance daquela foto. E aí, em um desses, eu não sei nem se é bem antigo isso, eu tava naquela ânsia, né? Gente, faz assim, faz essa explicando tal. E tem esse negócio do cachorro, da sogra, do filho, da idade e tal. E um consultor, provavelmente, eu não tava junto, mas provavelmente ele deve ter feito uma coisa muito mecânica, né? Você tem cachorro? Processo muito automatizado. E numa dessa, dos filhos do cachorro, perguntou do cachorro, perguntou se mora alguma pessoa de idade e tal, mas provavelmente não foi uma conversa muito agradável. O cara falou assim, mas peraí, isso aqui é um negócio de veterinário? O cara aprofundou muito no cachorro, né? Caralho, foi a raça. Esse consultor me contando, e tem um porquê. A gente pergunta, cachorro pequeno, cachorro grande. Pô, cachorro grande não pode ir num piso liso. Ele tem problema na patinha. Tem um porquê. Só que ele não conseguiu chegar lá. Entendi. Ele perguntou, não, mas é um negócio de veterinário. O cara... Muito bom. Eu lembrei o que eu lembrei, porque tem a questão do cliente dar valor, né? Muitas vezes, se você não conseguir atingir... se o cliente não estiver esperando isso para começar, porque a gente recebe clientes que foram em outras lojas. E aí, de repente, senta alguém do outro lado da mesa perguntando da família dele, da dinâmica, dos filhos, né? O cara, muitas vezes você vê que a pessoa tá... Ele estranha. Ele estranha. E eu filtro... Por que eu lembrei? Por causa do filtro do valor, né? Sim. Você tá ali tendo uma conversa agradável sobre coisas que são pertinentes. É uma construção para... É um lar. Que as pessoas vão morar ali, na maioria das vezes, né? E o cara não tá... Ele tá meio que respondendo assim, eu já querendo... você tem filho? Quanto é esse aqui? Sabe uma coisa assim? O cara que não tá... ele tá no lugar errado. Nós vamos vender pra ele também. Isso é porque... Então ali, é o que a Tila falou, a oportunidade que ele deu, a oportunidade que a gente tem, e nós vamos atender, vamos atender bem. Mas é mais difícil. Sim. A gente não vai conseguir entregar muito valor. Isso acontece em todos os segmentos, viu? A gente, no mundo publicitário, existe uma prática chamada concorrência. Não sei se vocês... Acho que para vocês isso não acontece. Seria... Concorrência? Existe concorrência? É uma piada. Eu não me preocupo. É que não é de... eu imagino que exista concorrência de valores, talvez. Mas aqui é de concorrência de trabalho mesmo. Em que 3 agências desenvolvem um trabalho e o cliente escolhe o melhor. Antes de pagar. Ele paga o que ele escolheu, né? Você trabalha, ele investe e tal. E olha só que louco, que é exatamente o que você comentou aí. A gente geralmente, numa concorrência, isso aconteceu esse mês. A gente tenta mostrar para o cliente que ele precisa comprar as pessoas que estão por trás do trabalho e não o trabalho. Porque o trabalho a gente pode mudar ele quantas vezes for necessário, né? O trabalho que a gente está fazendo. Mas as pessoas que estão por trás serão as mesmas. Então essa é a mentalidade. Mas acontece, e aconteceu, da gente sentar para o cliente e explicar isso, mostrar o time, mostrar o entusiasmo, mostrar o interesse. Cara, são essas pessoas... Tá, tudo bem, mas eu quero que o logotipo, a pessoa ignora Isso. Existe esse cara. E esse cara não é nosso cliente ideal. Ignora o teu valor, né? O que você passou ali. O que a gente tentou passar, mas tá tudo bem. Você ia dizer algo, eu te cortei. Não, tem que ser muito natural, né? Essa coisa do atendimento, do bate-papo.
Talvez nessa ocasião o consultor não conseguiu ali, mas hoje a gente fala que é tudo muito natural, né? E o cliente que está ali, eu acho muito legal. Para mim é um desafio muito grande quando eu pego um cliente que está indo atrás de preço. Sim. E é um cliente, sim, é o nosso cliente, é o nosso perfil, é quem a gente quer, é um orçamento bom. E o cara tá atrás de preço, ligou. E a gente tem muito isso, né? A pessoa, a oportunidade foi na ligação, não foi ali pela porta, mas para mim o sentido é o mesmo, né? Boa. Então o cara ligou e ele já tem, né? Ele tá atrás de preço. Como que você conquista esse cliente? E esse é o nosso maior desafio, porque nós prestamos serviços, né? Nós não vendemos só o produto, nós prestamos, nossos consultores são prestadores de serviço, né? Eles dão consultoria daquele produto para sua casa, o seu projeto, o estilo. Tem cachorro, não? Você tem cachorro? Então, o nosso maior desafio e eu adoro pegar cliente assim. Eu adoro, porque é o que o Fred falou lá atrás. Você eu sou movida. Né, cara? Só atesto o que eu falei um pouco tempo. Validado, ponto pro Fred. Eu adoro um desafio. Então, recentemente, a gente teve um caso de um cliente que ligou lá na loja, falou com uma das nossas consultoras, um orçamento grande. Já tinha feito uma especificação e nem sempre você atende nos mesmos produtos, porque nem todas, puxando sardinha aqui, nós hoje somos a loja que mais tem, né, um portfólio melhor, eu falo com a melhor portfólio, porque a gente trabalha com as melhores marcas, né, e nem todas as lojas têm, né, aí trabalha com uma outra e tal, então a gente tem que fazer compatibilidade de produto, de marca e tal, e aí esse cliente ligou atrás de preço, falou com uma das consultoras, é uma consultora que está há pouco tempo, né, conosco, então vem cá que eu vou te ajudar. Boa. E aí, é isso que a gente está muito perto, né? Nosso diferencial nós estamos muito perto dos nossos clientes, do nosso negócio, nossa equipe. Talvez isso também seja uma diferença nossa, né? E aí eu liguei para esse cliente, eu falei, senta aqui, falei para a consultora, senta aqui que você vai ver como que tem que fazer. E aí o Fred puxou esse negócio do cachorro da família. Aonde que você cria um vínculo com um cliente desse que nunca olhou sua cara, que nunca te viu, não sabe como você é, não te deu não assim... Não sabe nem a loja como é. Porque às vezes e você nem consegue? A loja. Conseguiu? Rolou? Esse aí? Rolou, fechou. Aí, fechou. Compatila. Então, de novo, é o relacionamento. Como que você passa essa confiança para o seu cliente, Quantos né? colaboradores vocês têm? Eu já vou... Hoje, no geral. 28. Com todo mundo, né? Logística, a gente tem um time de logística bem grande. Vocês já mostraram esse case, por exemplo, para todos eles? Já. A gente tem uma reunião, Conversa né? bastante. Conversa bastante, faz uma reunião com a equipe, semanal, de bem. Muito bom. É importante, porque treinar a comunicação, né, treinar esse contato vai fazer com que o time todo se aperfeiçoe. É fato. E uma coisa que eu acho que é outro gancho empreendedor aqui, é importante entender a representatividade que a hierarquia atribui na hora da venda, da oferta. A oferta é talvez o principal momento de conexão que você tem com o teu cliente. A tua grande oportunidade, o big win, tá na oferta, na hora que você tá com ele na mesa. E quando a hierarquia, dentro de uma escala hierárquica, o alto escalão se propõe a estar na mesa, isso muda o jogo. Isso, na realidade, qualifica o atendimento até do seu colaborador. Me chama a atenção como vocês chamam de especificadores, né? E de consultores, os seus funcionários, que são vendedores. A ação dele é venda. Mas quando vocês chamam de consultores, vocês já estão atribuindo valor desde o nome. Então isso é legal, porque quem não se atenta a esses detalhes, a semântica da palavra, deixa passar a oportunidade. Né? É importante não ser à toa, né? A gente investe muito em treinamento, essas reuniões, por exemplo, custa tempo, custa dinheiro, Sim. a gente deixa de fazer alguma outra coisa que poderia estar trazendo dinheiro para a empresa. A gente investe nisso porque, é o que o Thiago estava falando, você não vai, para talvez acontecer esse mesmo caso com toda a equipe, talvez demore 10 anos. Mas se você dividir com a equipe, você tem ali a equipe alinhada em uma semana. Sim. E aí você dividiu, contou como faz, aí lógico, a reunião dura 50 minutos, mas depois a gente conversa muito, nós somos muito disponíveis.
E o que você falou, só faz, Thiago, isso quem tem... só coloca a pele em risco quem acredita. De novo, eu volto no que eu falei lá atrás. Eu não sei como é empreender sem acreditar no produto. Não sei se existe. Mas o que eu posso falar é que acreditando fica muito mais fácil. E, cara, uma coisa aconteceu... É uma história muito doida, cara. Que aconteceu também... Nesse mesmo cliente, inclusive. A gente ia ter uma reunião de apresentar um projeto. E era um cliente um pouco desses que não valoriza muito, aparentemente, né? Numa concorrência. E 3 líderes aqui do time iam até essa empresa fazer a reunião. E eu tava com a dúvida se eu ia ou não na reunião. Porque na minha cabeça tinha 2 leituras possíveis da minha presença nessa reunião. Cara, eles estão nos prestigiando tanto que até o dono da agência veio na reunião. Cara, eles estão tão desesperados que até o dono da agência veio na reunião. Sei. E eu fiquei na dúvida de qual seria a leitura do cliente com a minha presença lá. Perguntei para os 3 e no fim das contas a gente concluiu que eu deveria ir na reunião. E o mais engraçado de tudo é que no final das contas a leitura foi uma terceira possibilidade que a gente não tinha visto. Que a minha presença foi completamente irrelevante na reunião. Porque a gente tem uma das coordenadoras... Que legal, eu tava esperando a reação de vocês, mas que legal, né? A gente teve uma coordenadora que foi tão bem que ao ponto de eu precisar absolutamente não fazer nada, eu não precisei fazer nada, que eu saí da reunião e falei, caralho, eu não devia ter vindo porque já temos uma estrutura que não precisa de mim. Mas olha que orgulho, do caralho. Não, orgulho isso. Porra! Você se viu ali, né? Você foi assistir sua equipe trabalhando. Que delícia. Isso foi do caralho. E é muito sobre o que vocês estão falando aí, né? De o cara conseguir sentir os sentimentos de vocês pra que, cara, você falou que é quase que um clone seu que você vai criando, né, nas unidades, claro, com suas características, mas... São os pares, né? É importante, porque a rede deles também é incrível, a gente tem que valorizar, os meninos não estão aqui, a gente trouxe a Tila para representar um dos braços, mas os meninos são incríveis, todos crias do Fred. O Thiago, o Daniel, aí tem a contribuição, e como você falou, colocou agora, e é importante, muitas vezes não parece, porque a gente se posiciona, a gente tá na frente, a gente compra, a gente chega em algum lugar, muitas vezes tá todo mundo ali na loja com a mesma roupa, a gente teve uma época que usou uniforme, né, os meninos, e aí o cliente, você é o dono? É muito louco, porque como assim? Eu tava pegando a peça, eu tava colocando a peça no chão, eu tava atendendo igualzinho. Sabe? Mas são pequenas coisas, como a postura, como a Camila falou, né? Roupa, como você tem tudo, são detalhes. São detalhes. Você ainda vai contratar a Camila, cara. Cara, eu tô fascinado. Eu tô achando que cabe aí. Eu tô fascinado. Uma reestilização. Tem que ele olha pra você, Thiago. Ele olha pra você, é impossível não... Pô, que isso, jamais. Propaganda viva aqui. Nesse caso não era roupa, mas era um detalhe na postura. Eu tava fazendo exatamente as mesmas coisas. Você falou algo, você mostrou alguma coisa diferente. E aí então parece, como você falou, e é normal ter esse sentimento de que são clones meus, ou clones da Tila, do Thiago ou do Daniel, que são os gestores que estão em cada unidade. Na verdade, o verdadeiro, o mais legal é que não são clones de ninguém. A gente acaba pegando um pouquinho de cada um e se transformando no que nós somos. A soma, né? É a soma. Isso. E às vezes a pessoa não percebe, fica aqui o agradecimento à equipe, todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo que já trabalhou com a gente. É muito importante, cara, é um detalhe, sabe? É uma coisinha. E às vezes você nem percebe, porque a convivência é tão legal e tão próxima, que isso também potencializa demais. Um cara que tá muito distante, ele não vai pegar. Por mais que seja um telecom toda semana, mas tem que estar próximo, tem que falar no telefone, tem que falar de coisa particular, tem que falar da vida, tem que saber do que está acontecendo. Aí você vai agregando, aí você vai somando. E a gente, né, vai se tornando cada vez pessoas melhores. Na verdade, às vezes a gente fala soma, Bruno, mas eu ouso dizer que multiplica. Isso. Boa, é verdade. Multiplica, porque, cara, como seria a penetração do Fred no mercado de Valinhos se não fosse a Tila? Total. Se fosse a Mariazinha. Excelente exemplo. Entende? Porque é difícil de mensurar. A gente também não vai ficar aqui filosofando em torno disso. Mas eu tenho certeza que potencializa, porque eu sou um cliente da Casa Mais hoje. E eu consigo de fora, claro que eu tenho senso crítico para isso. É impressionante como não só a complementaridade de skills entre eles, como eles têm um relacionamento assim interpessoal de intimidade a ponto de um potencializar o resultado do outro, sabe? Legal. A gente tava fora do ar aqui falando que, pô, eles brincam do guarda-roupa um do outro. A gente tava fazendo analogia da roupa aqui.
incrível, assim. Eu ia falar bizarro, mas é incrível. Não é bizarro, é incrível. Mas é a entrega, Thiago. É a entrega. Mas é a identificação mesmo. Eu assim como eu tenho bastante... convivo muito com o Fred, né? E aí você começa a ver que você começa a ficar parecido até em algumas coisas, né? Sim. E eu falo que eu tive uma evolução muito grande ao longo desses só 5 anos, né? Que é uma criança, só 5 anos, mas é muito legal de ver, porque assim, o Fred é o fundador, né, da Casa Mais. E eu falo que ele me deu a oportunidade de viver o sonho dele. Hoje é meu sonho também. Hoje a Casa Mais ele que não ouse falar que é só um sonho dele. Bora aposentar, vamos desenhar essa aposentadoria aí, Fred. Não, cara, é muito legal. A gente tava falando agora, eu falei várias vezes da reunião, nosso encontro, nossa troca. Parece muito óbvio agora, a Tila vai lembrar disso. Quando o Thiago veio, o gestor da unidade de Jaguariúna, ele também trabalha no grupo, ele trabalha para todas as lojas, ele fica para lá e para cá, né? E quando ele chegou, a gente não tinha a dinâmica da reunião. A gente não tinha essa contribuição. Era tão automático o nosso relacionamento, telefone, WhatsApp, que eu achava que tudo bem, bastava. E o Thiago veio, um cara métrico, como você falou, a contribuição de cada um cara métrico, uma pessoa que até que você não conhecer, é sério, é mais sóbrio, assim. Cara, tem que ter reunião desde o começo. Ele ficou ainda 6 meses insistindo. E a gente, que o Tilo falou, a gente desenrola, não, tem WhatsApp, pô, eu tô disponível, o cara me chama a hora que ele quiser. Não, tem que ter. Aí a gente colocou isso, né, esse desejo do Thiago colocou em prática, e quase a gente quer ter 2 por semana, porque ele não já tá pouco, sabe? Nossa, 1 hora de troca. Enriquecedor, né? De tão enriquecedor. Então são coisinhas, parece tão óbvio hoje, mas eu não vivo mais sem essa reunião. Aliás, quando não tem, ou quando é feriado, eu falo, puta, vamos perder, né? A gente vamos perder uma semana ou 15 dias, né? E veio uma contribuição de um cara externo, que não é do segmento, que não estava ali, que não viveu. Você vê como é que tudo agrega. Aproveitando da reunião, né? É muito legal que aconteceu um caso para a gente compartilhar também. Foi proposto que cada colaborador ali, né, da equipe de vendas, cada consultor apresentasse uma reunião, para não ficar uma coisa um só tema na semana, e ele apresentasse aquele tema. E o tema era livre. Legal. Então, eles tinham a responsabilidade. Tinha agenda, a gente soltou a agenda, fulano é tal dia, ciclano é tal dia. E aí, criou aquela expectativa, foi muito positivo. Criou aquela expectativa, eu tenho que apresentar para os meus amigos ali, que nós hoje somos uma família, né? Eu posso falar com todas as letras, assim, que nós somos uma família, assim, todo mundo se cuida muito ali, né, entre nós. Boa. E, nossa, eu preciso agregar. Aquela responsabilidade, né? Eu preciso somar. E a gente e a régua é tão alta, e eu acho que eles têm esse mesmo sentimento, de que eu percebia que a preocupação é assim, o que eu vou falar pra vocês, o que eu vou trazer de novo? O que eu vou agregar? E todo mundo trouxe. Todo mundo trouxe. E do caralho. Nova da estrutura, aqui você fala assim, ela acabou de chegar, ela tem muito mais aprendizado. Sim, ela pode ter muito mais aprendizado, mas ela tinha o que agregar também, e agregou. Né? Trouxe lá um conhecimento de pedra. Você vê, muito legal, muito legal. Muito top. Por isso que a gente fala, né? A gente brinca e a gente veio preocupado, mas assim, é difícil copiar. Não dá. Pessoal, a gente hoje estava falando sobre como definir a persona de quem a gente convida para o nosso podcast. A gente chegou na seguinte frase, que é pessoas com resultados e relevância por conta da sua atitude empreendedora, né? E para finalizar, a gente combinou de fazer uma pergunta que seria, em uma palavra, com que palavra você definiria a sua atitude empreendedora da sua trajetória, do começo até agora? Qual que é a palavra que resume? Pergunta para ela primeiro, que eu vou pensar um pouco. Eu diria... Uma palavra. Uma palavra. Nossa, é bem difícil, mas... Não é uma frase. Mas eu diria coragem. Coragem. Persistência. É isso aí. É sobre isso. Né? É sobre isso aí. Quando a gente convida a falar em uma palavra, é porque a síntese obriga o nosso cérebro a simplesmente trazer tudo para o estado presente. Então, coragem e persistência. Fica o recado aí, galera empreendedora. É isso aí. Pessoal, muito obrado. Nós que agradecemos. Papo incrível. Dava para ficar aqui 5 horas, gostoso, tranquilamente. É muito legal. Conheci vocês hoje, né? Para mim foi, uma puta experiência legal conhecer a visão de vocês do empreendedorismo, de um segmento que eu tenho muito pouco contato, né? Não tenho nenhum cliente do segmento aqui.
Fica a dica. E é isso aí, Tiagão, por favor. Obrigado pela parceria de sempre, de uma vida. E por ter reservado um espaço nessa agenda tão turbulenta, de estar aqui com a gente, de valorizar o nosso projeto e dividir com o público aí tanta riqueza. Eu sou um admirador da empresa e espero ir muito longe juntos aí. Obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos. Foi uma delícia. Pela trajetória incrível. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar do nosso bebê, do nosso negócio. Então, é um prazer pra gente. Obrigada. Boa. Pessoal, sigam aí nas redes sociais. Casa Mais? Casa Mais. Arroba Casa Mais direto? Casa Mais. Com K Casa e com Z. Isso. Casa Mais com K e com Z. Boa. Isso aí. Sigam o Fred. Quer falar seu Instagram aí? Cara, você trabalha no Instagram ou não? Casa Não Mais. faço nada. Mas tá lá. A Tila é a parte social da coisa. Na verdade, eu vim só pra aparecer. Eu sou aparecida, né? Vocês viram que ele me só na escolheu câmera por dele, isso. tem que ser outro, É, Mesmo que a gente esteja falando, não importa. @Casa Mais, sigam Mais. eles e vale a pena. Tem bastante novidade lá. Muito legal o material. Você assistindo isso aqui no YouTube, confere aqui nos links, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram, tá tudo aqui. Procura lá, os nossos Instagrams vão estar aqui embaixo também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Thiagão? Obrigado, ótima semana. A gente se vê semana que vem. É isso aí. Valeu! Obrigada.